ontem até foi engraçado, Bruno, porque o Filipe Luís fez igual o Jorge Jesus no primeiro dia, né? Porque correu junto com os jogadores, enfim, aí algumas comparações assim começaram, né? Aí em redes sociais, que o Filipe Luís correndo junto com os atletas, aí compararam as fotos, que no primeiro dia eu estava aqui, foi um show, na verdade, não foi um treino do Jorge Jesus. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe Agora. Vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. Filipe Luís já chegou no Flamengo, já fez o treinamento, muitos elogios ali ao primeiro contato dele com os jogadores, né? Correu em volta do campo, fez ali um treino mais básico, bem interessante, bem legal. A imprensa acabou se rendendo ali à chegada do atleta, do ex-atleta, na verdade, agora do novo treinador, e falaram também o que esperar dele no comando técnico do Mengão. As últimas informações direto do CT do Flamengo, lá do Ninho do Urubu. Muitas informações interessantes, já que o Filipe chegou, é um cara muito respeitado, chega com ideias novas. Ele já falou que o time dele é ofensivo, não vai ficar naquele time mais paradão, que não do técnico Tite, sem muito movimento. Pelo contrário, o Filipe tem tudo para jogar mais ofensivamente e aí sim, talvez tirar o melhor desses jogadores do Flamengo. Muito boa a contratação do Filipe, que fica pelo menos até dezembro. Talvez, se ele conseguir bons resultados, pode renovar para o restante da temporada e em especial 2025, que terá o Super Mundial de Clubes, a volta do Pedro e muito mais. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos ver tudo o que a imprensa falou sobre a chegada do novo técnico do Mengão. Porque é sempre bom lembrar que é um técnico também em início de carreira, apesar de toda a sua experiência como jogador. Começa a carreira em uma semifinal da Copa do Brasil. Vai lá, substituindo o Tite. Contra o Corinthians. Mas assim, o Filipe Luís, é claro que ele, quando a gente recorda dele como jogador, é muito mais recente do que, né, ele como um treinador de material pra gente observar. Mas como o Pedro traz pra gente, ele já vinha fazendo também essa transição, essa preparação para treinador no dia a dia dele de jogador. Sim. Assim como o Thiago Silva faz muito isso, né? Não sei se ele seguirá depois como treinador, mas a própria esposa já filmou muitas vezes o Thiago Silva estudando os jogos. O Alex mesmo, né, Mar? Tem muito jogador que sabe que não vai conseguir ficar longe do futebol e já vai mudando um pouquinho ali para olhar a próxima área. Tem uma tendência mais de observação do jogo, de gostar desses detalhes do jogo, né? Tem jogador que não, que não quer mesmo. Mas o Felipe sempre declarou isso, né? E eu acho que ele vai... É que no Brasil é muito difícil você começar da maneira correta. Uhum. Então, ele estava iniciando da maneira correta, né? Sim. Para a base, fazendo o trabalho do dia a dia, tal, aprendendo. Mas não tem como falar não a um chamado do Flamengo. Gente. Sim. Foi aquele chamado da primeira vez do São Paulo para o Ceni. Pois é. Não tem como. Você está ali, você conhece os jogadores e eu acho que a decisão é a correta. Você vai inventar um nome agora, em outubro, com decisões pela frente, com possibilidade ainda de ser campeão. A decisão está lá. Sim, todo o cuidado é para não queimar o Felipe, né? Uhum. Porque as coisas podem dar certo, mas as coisas podem não dar certo. E aí vai jogar a culpa nele, que acabou de começar, tal. Tem que ter um cuidado para preservar o Felipe. Quando ele virou técnico das categorias de base do Flamengo, Prats, ele deu uma declaração falando sobre o estilo de jogo que ele idealizava, então, para suas equipes. Vamos colocar aí no ar exatamente o que ele falou na época lá para o Globo Esporte. E aí, Prats, eu quero que você me responda se o Flamengo tem aí as peças ou se você imagina o Flamengo jogando assim, ó. É um jogo mais vertical neste ponto e baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola. Mas isso é muito difícil. Dá para enxergar isso no Flamengo, Prats? Acho que tem mais um pouco ali, Bruno. Acredito ter a capacidade de fazer isso, por mais que às vezes erre ou acerte. Mas é um modelo baseado principalmente em pressionar e depois um jogo muito agressivo e em direção ao gol. Assim, o Flamengo tem um grupo de jogadores de muita qualidade. E nesse primeiro momento, me parece que mais do que o Filipe Luís ajudar os atletas, eu vejo um caminho inverso. Uhum. Os atletas ajudarem o Filipe Luís. Porque, assim, é muito interessante a gente observar a ideia, o que ele considera time ideal, o que ele idealiza de uma equipe que ele gosta da maneira de jogar. Outra coisa é a realidade, a parte prática hoje, de apresentar alguma coisa para amanhã, para ter vantagem numa semifinal, para jogar uma final de Copa do Brasil.
Então é um momento, estou com vocês, que ele vai, obviamente, pode ajudar muito em relação ao ambiente. Os jogadores podem olhar o Filipe Luís como sendo mais um deles. Aquela coisa de correr pelo cara. Então tem muito isso. Mas você acha que os jogadores não ajudaram o Tite? Não, acho que ajudaram. O Tite teve uma série de problemas também no meio do caminho, de jogadores contundidos que ele não contava com isso. E aí ele teve uma dificuldade de encontrar uma outra solução. Acho que assim, não houve má vontade dos jogadores com o Tite. Houve uma dificuldade de trabalho mesmo, o trabalho conseguir progredir um pouquinho mais. Jogar tão ofensivamente assim, né? Jogar no campo de ataque, o Felipe está falando do ideal que é ser técnico do Flamengo, né? O Flamengo é um time que tem uma torcida imensa, que tem toda a sua história ligada a fazer muito gol, a ser campeão, a incomodar o adversário o tempo inteiro, trazendo algumas posturas em campo mais modernas, como pressionar e tal, o tempo inteiro, que é o perdeu, pressiona. Tem uma coisa que está acontecendo, você vai jogar com a linha alta, você vai pressionar. Pensa bem, você tem zagueiros que são rápidos. Tem. Se perdeu a bola, dá tempo de Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e tal. O Davi Luiz menos, mas tem zagueiros que perdeu a bola, opa, se liga. Se liga porque precisa voltar rápido. E esses caras conseguem. Mas uma coisa que estava acontecendo no Flamengo do Tite, eu já tinha falado sobre isso aqui, mostrei até no Touch alguma vez. O Flamengo estava errando em saber quem seria o cara da pressão antes do passe. O passe que ia pegar a defesa correndo feito louca para trás, o dono da bola, dizem, o portador da bola, esse cara não pode ter muito espaço. A gente está falando aí de transição ofensiva rápida do adversário, transição defensiva rápida do seu time. Os volantes do Flamengo, em algum momento, não sei se eram só os volantes, acho que pode ser lateral, pode ser meia. Os meias, né? Falta a atitude de, gente, agora tem que matar a jogada. Foi assim que saiu o gol do Penharol, no Maracanã, não foi? Isso. Falta a atitude de, preciso matar essa jogada. Alguns clubes, alguns treinadores trabalham com tempo. Se você não roubar a bola em 5 segundos, em 8 segundos, você tem que fazer a falta. Mata a jogada. Se você não interceptar a jogada, se você não atrasar o time adversário, por que esse tempo, 5 segundos, 8 segundos? Que é o tempo da volta, de se reorganizar. Mata. Isso, o trabalho estava se perdendo em alguns momentos, nessa reta final do Tite. Até porque a gente fala, para poder fazer isso, Marra, precisa da parte física. Isso. Muito. Sim. A exigência física é alta. Porque, assim, pensando na transição ofensiva, jogar mais vertical, você tem jogadores saudáveis, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, De La Cruz, jogadores que conseguem acelerar esse jogo. Gerson. Até o Pedro, quando estava bem, né, também. Se posicionando lá na frente. Mas também, para essa retomada de bola, você precisa que todo mundo faça também o sobe, a exigência o marca, física é muito alta e nesse tipo de recupera. jogo. É muito difícil, Claro né, que Prats? sim, claro que sim. E ainda mais falando do Flamengo, né, que tem sido uma questão. Isso muda muito, por exemplo, a postura do Léo Ortiz. Por quê? Porque se ele é zagueiro, ele é o cara para pressionar, opa, perdeu a bola, para voltar. Se ele é volante, a pressão dele é mais adiantada. Isso exige mais ainda fisicamente. Onde ele pressiona a bola quando ele é zagueiro? No Flamengo, de linha alta, na linha do meio campo. Onde ele pressiona para roubar a bola? Aí é um desespero. É um desespero que, inclusive, ele não é acostumado a fazer. Ele está se adaptando a uma nova função. E aí isso envolve, ali na linha de meio de campo, o De La Cruz e o Arrascaeta. E aí o Filipe Luís acho que ainda não tem o poder da cura, não é, Pedro? Ou ele já carrega esse... Não, ainda não, Prats? Não, só se o Pedro falar que sim, aí eu vou falar que sim também. Ele está no dia a dia lá, acompanha muito mais do que eu, obviamente. Vamos ver o que ele vai falar. Você sabe quem tem o poder da cura? Não. Quem? Um outro Não treinador. carrega, ainda não. Mas esse ainda não é, Pedro? Pegou, né, Prats? Peguei, isso faz coisa. Não. Ontem até foi engraçado, Bruno, porque o Filipe Luís fez igual o Jorge Jesus no primeiro dia, né? Porque correu junto com os jogadores, enfim, aí algumas comparações assim começaram, né? Aí em redes sociais, que o Filipe Luís correndo junto com os atletas, aí compararam as fotos, que no primeiro dia eu estava aqui, foi um show, na verdade, não foi um treino do Jorge Jesus, botou drone no ar, enfim, correu com os jogadores, falou, deu bronca, etc e tal. Ontem, obviamente, não foi aberto do Filipe Luís, mas teve essa questão da corridinha com os jogadores. Então, houve muito esse tipo
de comparação assim. Mas o Felipe Luiz é um patamar, para dizer a palavra da moda que houve em 2019, um patamar bem diferente do Jorge Jesus. Ele vai ter que ir mais na conversa mesmo, mais entendendo, pisando pouco a pouco para ver como é que ele vai lidar com esse tipo de situação no dia a dia. E essa declaração dele de um time muito vertical, um time que pressiona, etc., é o ideal, né? O ideal, todo mundo tem um ideal de time, o torcedor tem também, algum torcedor pode ter um ideal mais defensivo até também, mas ele vai ter que se adaptar às circunstâncias, às questões físicas também que o time apresenta. Então, por exemplo, o Michael, pode ser que ele tenha uma ideia de utilizar o Michael, mas o Michael está voltando de uma lesão aí depois de um mês, então ele certamente vai ser difícil ele utilizar o Michael desde o início, vai ter que utilizar no banco de reservas. Aí ele tem uma ideia de saída de jogo mais limpa, ele vai utilizar o Léo Ortiz na defesa ou vai utilizar no meio de campo? O Fabrício Bruno continua na zaga, Léo Pereira. Então são questões ainda que ele vai ter que ou responder para a gente daqui a pouquinho aqui, de primeira, que eu acho difícil, vai fazer um mistériozinho pelo menos ali, já que se trata de um jogo decisivo amanhã, ou tentar colocar algumas coisas no campo hoje à tarde para tentar refletir amanhã no Maracanã e quem sabe repetir. Imagino assim que, olha, Arrasca, Bruno Henrique, lembra como a gente fazia? Alguns pequenos movimentos que a gente fazia tentando juntar com o que já tinha na equipe do Tite. É o que ele pode fazer nesse momento, porque a roda está girando, né? O carro está andando, o pneu está rodando rapidamente nessa temporada. Pedro lembrou bem os treinos do Jesus, né? Até porque era antes da pandemia também, muitos treinos eram abertos. Sim. Lembra aquele jogo treino, não lembro contra quem que foi, Pedro, na Gávea mesmo. Madureira. Nossa, que ele pegou no pé do Arão. Lembra, Mari? Nossa, é verdade, virou até meme, né? Virou meme, Que depois momento. a corrida, tinha entretenimento até nos treinos. Mas esse período é um maravilhoso, né? Que ainda tá no início, o torcedor tá Isso, lua de empolgado, mel. o clima mudou. Falou tudo. Mas aí, vamos aguardar. Quando a pelota rolar de verdade, a expectativa é claro que se O comprova. ambiente é outro, intensidade. Mas o torcedor tá no direito de ficar Claro. feliz. Obrigada, viu, Pedro? Boa apresentação aí do Felipe Luiz pra você. Valeu, vamos ficar de olho. Tomara que ninguém caia no gemidão hoje, porque da última vez o pessoal caiu no gemidão. A última vez que o foi Felipe isso Luiz aí? foi apresentado. Não é possível. Então a gente vai ficar bastante de olho aqui hoje. Tá virando Não, bagunça. vamos mandar, já manda isso, pro não Pedro aí. Você tem um gemidão aí, Mari? Então tá aí, né, um pouco da análise aí da chegada do Felipe Luiz no Flamengo, é o que a imprensa falou e como eles vêm analisando, né, esse confronto aí que será bem aguardado entre Flamengo e Corinthians. O Felipe vai ser apresentado logo mais, tem a coletiva de imprensa, a gente vai tentar trazer para vocês aqui no canal, repercutindo tudo também sobre a chegada do novo treinador, né, um cara que chega para mudar ali o patamar do Flamengo, no sentido pelo menos do ânimo do Flamengo, que a gente vê que tá bem complicado ultimamente, jogadores parecem estar se arrastando em campo, então com a chegada do Felipe acho que tudo pode mudar. É um cara que é muito respeitado e certamente vai dominar o Flamengo ali, vai poder comandar da melhor maneira possível. É isso que a gente espera, é claro, vocês acompanharão tudo aqui no Flamengo Informa, então deixa o like, inscreva-se no canal e diz aí o que você espera do Felipe Luiz para o final da temporada de 2024. Comente abaixo que é importante saber o que vocês pensam. Até logo mais, valeu!